Flash fora da câmera. Mas afinal de contas, qual a finalidade de utilizar esse equipamento desta maneira? Você também tem essa dúvida? Então fica comigo que o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é sobre o porquê de utilizar o flash fora da câmera e quais são as implicações que isso traz para a nossa fotografia. Mas antes da gente partir para o vídeo, já dá aquele slap no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para que você receba novas notificações. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. O ato de você utilizar o flash fora da câmera, dessa maneira, é denominado de fotografia strobist. Esse é o nome bonito que é dado para esse tipo de fotografia, onde você utiliza o flash fora da câmera. E hoje a gente vai entender quais são as implicações de utilizar esse equipamento dessa forma. Para que a gente possa entender melhor como é que a fotografia strobist funciona, primeiro a gente precisa entender como é possível disparar o flash fora da câmera. Uma maneira de disparar o flash fora da câmera é utilizando os rádios flash ou rádios transmissores. Esse é um equipamento que emite um sinal de um transmissor para um receptor. Então o transmissor está em cima da câmera, o receptor está aqui embaixo do flash. Existe uma conexão eletrônica também, e aí quando você dispara o botão do obturador, automaticamente o flash é acionado. Uma vantagem desses equipamentos é a distância que você pode ficar em relação ao flash. Esse rádio ele tem um alcance de 100 metros, então é muita coisa, eu consigo me distanciar bem e ter alguns resultados aí específicos na fotografia. Essa é uma das maneiras de se disparar o flash de forma remota. Outra forma de disparar o flash de forma remota, fora da câmera, é por meio da fotocélula. Alguns flashes possuem esse recurso. No caso desse daqui, ó. Como é que funciona a fotocélula? A luz de um flash consegue disparar outro flash por meio dessa fotocélula. É uma luz que você tem aqui, tá? É um pontinho. E esse pontinho, ele reconhece essa luz branca do flash. E quando um flash é disparado, essa luz bate na fotocélula e o outro flash, consequentemente, dispara. Tá? Isso é muito interessante dentro do estúdio. Os flashes tocha, por exemplo, ele já vem com essa função de fábrica, justamente para você utilizar dois flashes juntos, né? Um como luz principal e outro como luz de recorte. Então a luz de um flash dispara outro flash. Essa é a segunda maneira de utilizar esses equipamentos de forma remota. Alguns speedlights, alguns flashes portáteis como esse também possuem essa função, porém não são todos. Vale a pena você consultar o manual do seu para saber se você dispõe deste recurso. Outra forma de disparar o flash fora da câmera é utilizando o próprio flash pop-up, esse flash portátil que vem aqui no corpo da sua DSLR. Nem todas as câmeras possuem essa função, tá? É importante ressaltar isso. Se você usa Nikon como eu acredito que ali a partir da linha 7000 e na linha full frame você já tem esse recurso. Então a luz desse flash vai conseguir disparar outros flashes se esse flash tiver a função que eu falei anteriormente de fotocélula. Então é necessário que o flash que vai ser disparado de forma remota possua essa função para que você possa estar utilizando fora da câmera. Agora que a gente já sabe como disparar o flash fora da câmera, vamos entender quais são as implicações que isso traz para a nossa fotografia. Como eu disse no início do vídeo, essa técnica de utilizar o flash fora da câmera é denominada de fotografia strobist. E o que isso traz de diferente para a nossa fotografia, para os nossos retratos? Dá uma olhada nessas fotos que vão aparecer agora na tela. Todas essas fotos foram feitas utilizando o flash fora da câmera. E reparem como eu tenho um desenho de luz melhor, eu tenho ângulos onde essa luz incide em cima do meu assunto mais interessantes. E é isso que esse tipo de fotografia vai te proporcionar nas suas produções. Quando você tira o flash de cima da câmera, você tem um potencial criativo muito grande. Como é que isso funciona? Vamos entender melhor aqui. O problema não é a luz estar aqui em cima. O problema é a posição que essa luz se encontra. Normalmente, quando o flash é disparado aqui de cima da câmera nessa posição, você tem uma luz muito chapada, uma luz muito dura, como essa que vai aparecer aí na tela para vocês.
Essa luz ela não é o problema em si, tá? Em algumas situações ela é interessante e ela é muito utilizada em algumas fotografias de moda, por exemplo. Porém, quando você tira a luz dessa angulação e você explora outros ângulos, a luz ela se torna bem mais interessante na sua fotografia e a gente vai entender isso na prática. Agora eu vou mostrar na prática como é que funciona, tá galera? Aqui eu tenho 3 pontos de luzes. Vou começar com a luz principal, que está no octa de 95 centímetros. Percebam como é uma luz que engloba toda a modelo. Ela está a mais ou menos 45 graus de posicionamento. Lá no fundo eu tenho essa luz azul bonitona que vai aparecer aí para vocês. Eu estou utilizando uma das minhas barras de LED. Percebam como já dá uma cara melhor para a fotografia e já caracteriza mais ou menos o resultado que eu quero ter. E por último, eu tenho a luz de recorte, o segundo flash torch ali no fundo com o gel vermelho, fazendo essa luz de contorno que vem ali por cima do cabelo, por cima do ombro. Como eu já disse, com o flash fora da câmera, o potencial criativo, o potencial de iluminação que você tem é muito grande. Você pode utilizar mais pontos de luz para compor a sua fotografia e essa é a principal razão de você utilizar o flash fora da câmera. Você consegue utilizar uma quantidade de luz maior e ter resultados diferentes na fotografia, como essa foto que vai aparecer na tela para vocês. Reparem, eu tenho 3 pontos de luzes e com isso eu consigo desenhar melhor essa luz. Eu tenho uma luz principal, eu tenho uma luz de recorte e tenho uma luz de fundo. Aqui no canal eu já tenho um vídeo específico falando sobre os tipos de luz e o posicionamento da luz. Depois você corre lá e dá uma olhada porque vai ser muito importante. Em suma, como você tem um flash fora da câmera, você consegue criar resultados diferentes com essa fotografia, porque você não está mais limitado em ter o flash aqui em cima da câmera. Então você vai conseguir fazer muita coisa, você vai realmente conseguir dar características diferentes para a sua fotografia. Mas isso não serve somente para criar uma luz bonitinha na foto, não. Isso aqui tem outras funcionalidades, como por exemplo, numa situação de evento, tá? Você não quer que essa luz esteja ali diretamente apontada na cara das pessoas, porque realmente é incômodo. Você está aqui de boa e vem aquele flash. Então você posiciona a sua luz ali a 45 graus, você coloca o flash em cima do tripé, e aí você rebate essa luz para ter essa luz incidindo de volta de uma forma mais amena, tá? Sem incomodar as pessoas, por exemplo. Essa é outra funcionalidade de utilizar o flash fora da câmera. Outra coisa que te proporciona também utilizar o flash dessa maneira é o quesito ergonomia. Essas câmeras, pessoal, elas já têm um peso considerável, então quando você coloca o flash aqui em cima, fica muito mais pesado, tá? Então você vai ter dor nas costas, você vai ter desconforto. E utilizando um flash no tripé, você tem menos peso para carregar no ombro, porque aqui você já vai ter a câmera, né? Essa daqui, por exemplo, ela pesa 990 só o corpo. Eu coloco uma lente, já vai para 1 kg. Se eu colocar mais um flash, isso vai pesar muito mais. E agora imagina carregar isso a noite toda no evento. Então utilizar o flash fora da câmera também vai te proporcionar um conforto, uma ergonomia melhor aí durante os seus trabalhos. Entender sobre a posição da luz, pessoal, é fundamental antes que você pense em utilizar o flash dessa maneira, tá certo? Um exemplo. Se você não quer sombras muito duras em cima do seu assunto, eu te recomendo que você posicione a luz aqui a mais ou menos 45 graus. Se você quer criar uma foto com um pouco mais de contraste, com um pouco mais de sombras, já é interessante utilizar os 90 graus. Você pode direcionar essa luz de cima para baixo, de baixo para cima. Você pode colocar o flash atrás do modelo, como eu já disse, tem uma iluminação de recorte interessante. As possibilidades são infinitas. Eu só quero que você entenda que antes de utilizar o flash dessa maneira, estude também um pouco sobre o posicionamento da luz. A luz ela se altera de acordo com alguns fatores específicos, então a posição dessa luz também é importante. Você tem que entender a posição da luz, a potência da luz e a distância em que a luz se encontra do seu fotografado. Esses são os parâmetros indispensáveis para que você consiga utilizar o flash, seja em cima da câmera ou seja fora da câmera, de maneira eficiente. Para finalizar, eu recomendo sinceramente que você tire o seu flash de cima da câmera, porque você vai ter um leque de possibilidades maior, você vai ter um potencial criativo maior e você vai conseguir dar uma característica diferente
para as suas fotografias. Você pode fazer isso por meio do rádio flash, como eu já disse. Não é um equipamento tão caro, você tem diferentes modelos de rádio flash no mercado e eu tenho certeza que um deles vai caber no seu orçamento. Então, recomendo sinceramente que vocês estudem um pouco mais sobre a fotografia strobist. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe com um amigo, assim você faz com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que semanalmente nós teremos vídeos novos aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.